bendizemos ao Senhor Jesus. Toda glória, toda honra é dada a Ele. Aleluia. Antes de nós começarmos a ministrar a palavra, eu gostaria de estar orando pelas famílias, orando pelos lares. Quantas pessoas, têm sofrido nesse tempo. Quantas pessoas estão passando por adversidade. E, obrigada, meu amor. Pedimos ao Senhor que venha visitar famílias, como foi ministrado aqui pela Flávia, Que o Senhor entre em lugares escuros, lugares escondidos, lugares quebrados. Que nós possamos também orar ao Senhor que Ele entre nos leitos de enfermidade, nas UTIs, nos hospitais. Cadeias de morte sejam quebradas no nome de Jesus. Que haja vida, que haja fôlego de vida. Nós estamos atravessando dias muito difíceis. Estamos atravessando dias como que de tempestade no nosso barco. Mas nós temos um Deus, nós temos um Senhor que acode, que vê, que entra com socorro, que entra com providência. Nós possamos nessa hora estar orando pelas famílias. São tantos pedidos de oração, são tantos clamores, são tantos pedidos de socorro que chegam até nós, que a gente fica assim, constrangido de amor, porque a vontade que tem é de abraçar todas as pessoas. E eu creio que em você, na sua vida, os lugares onde você transita, onde você participa, você também tem recebido muitos pedidos de oração. Vamos orar nesse momento pelas famílias, pelas pessoas? Aleluia. Você pode fazer o seu clamor, você pode começar a interceder, você pode começar a clamar por vida, por vida, por vida, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, pelo perdão do Senhor. Nós não temos clareza em muitas coisas o que está acontecendo. Nós não temos discernimento de muitas coisas que estão acontecendo, mas nós clamamos pela misericórdia do Senhor. É tempo de a igreja clamar, é tempo de a igreja se prontificar em buscar ao Senhor, em interceder. Você é a pessoa que foi chamada para isso. Pai, nós te oramos nessa hora, no nome de Jesus. Nós clamamos pela Tua misericórdia, Deus, pelo Teu favor. Oh, Jesus, quanto sofrimento a terra está passando, as pessoas estão vivenciando. E apesar de tudo isso, Deus, muitos não se voltam para Ti, pelo contrário, se distanciam cada vez mais. Mas nós estamos aqui clamando por misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa negligência, pela nossa frieza. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa indiferença. Deus, e como igreja do Senhor, nós estamos diante de Ti, pedindo por misericórdia. Nós queremos clamar pelas famílias, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, pelas casas que têm sido acometidas por esse mal. Pedimos, Senhor, a Tua restauração, a Tua cura. Pedimos a Tua graça. Oh, Espírito de vida, adentra os hospitais, as UTIs, as pessoas, Senhor, que estão entubadas, estão em coma, já não tem mais nenhuma esperança. Sopra sobre os pulmões, traz ar, traz vida novamente, Senhor, traz vida, renova a esperança de quem não tem mais, renova a força, Deus, a força para continuar lutando, continuar perseverando, Pai, no nome de Jesus. Nós como igreja, nós cobrimos também as famílias da IBN Bethesda,
aonde está um dos nossos, aonde tem uma família ligada a essa casa, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia, pedimos o teu favor e a tua restauração, no nome de Jesus Cristo. Sustenta o teu povo, Pai, sustenta a tua igreja, Jesus, aqueles que estão com o coração amedrontado, traz confiança aos corações, aqueles que estão cansados, renova as forças, ó Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, com toda a graça, com toda a alegria e com toda a confiança, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, que você possa continuar clamando pelos pedidos, clamando por quem você conhece e muitas vezes até por quem você não conhece. Nessa noite eu quero compartilhar o pão com vocês e na verdade eu quero refletir. Não quero hoje trazer um sermão estruturado dentro da homilética, mas eu quero conversar mesmo, quero rasgar o meu coração com vocês, abrir o meu coração naquilo que o Espírito Santo tem ministrado, e eu gostaria que você fizesse o compromisso nessa hora de pegar essa palavra para você, que você não pense ao ouvir essa palavra, que você não pense em alguém que não está aqui, alguém que você conheça, alguém que você gostaria que ouvisse essa palavra, não. Que essa palavra produza algo a partir de nós. Que essa palavra produza dentro de nós. Fala, Senhor, essa palavra é para mim, é para o meu coração. Porque o que o Espírito Santo tem me falado esses dias é a oportunidade que o Pai tem nos dado de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos filhos mais obedientes, nos tornarmos igreja mais relevantes, nos tornarmos filhos que manifestam a glória do Pai, a glória do Senhor. E nós só podemos alcançar isso com a palavra de Deus. Todos nós temos uma meta, temos o objetivo de progredirmos, de estarmos melhor, de estarmos fortalecidos, de fazermos manifesto o reino de Deus. Mas para isso é necessário que a palavra de Deus faça efeito a partir de nós, dentro de nós. Muitas vezes nós olhamos a palavra e pensamos, poderia ser para outra pessoa, para fulano, para beltrano. Não, eu tenho que identificar as características que essa palavra propõe mudanças a partir de mim. Que hoje, cada um de nós que estamos aqui, possamos ouvir essa palavra, guardar no nosso coração, e permitir que ela faça aquilo que ela precisa fazer dentro de nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês Romanos, conversar com vocês no livro, na carta de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 9. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram orando por nós, que estiveram conosco, nesses 14 dias que nós estivemos em isolamento, em quarentena, que nós fomos acometidos pelo Covid pela segunda vez. Muitos irmãos aqui na igreja também já passaram pelo segundo contágio. E fomos cobertos de oração mais uma vez, não somente coberto de oração, mas coberto de cuidado. Nesse tempo nós sentimos tanto amor de Deus na vida de muitos irmãos aqui que cuidaram de nós nas mínimas coisas, levando uma compra, levando um pão, levando um bolo, levando uma torta, porque nós estávamos impossibilitados de sair de casa. Mas o amor, o carinho de vocês, sabe, nas coisas menores que às vezes vocês nem imaginam, ministrava o amor de Deus ao nosso coração. Então, muito obrigado por cada pessoa que pensou em nós, que orou por nós, que foi lá no portão de casa deixar alguma coisa, que Deus retribua infinitamente mais. E para a glória do Senhor, nós estamos aqui nós três, o pastor ainda está se recuperando um pouco mais. Dessa vez ele foi o que sofreu mais, mas o Senhor já colocou as mãos também, e já estamos caminhando para ficar 100%. Amém? Muito obrigada, irmãos.
Romanos 12, a partir do versículo 9, é o que eu quero conversar com vocês sobre características. Características que são manifestas nos filhos de Deus. Características que se mostram no nosso coração, quando nós nos identificamos, quando nós nos vemos pertencentes ao reino de Deus. Se nós somos do reino de Deus, são as características do reino que devem se manifestar em nós. Se nós somos filhos de Deus, são as características do Pai que devem ser evidenciadas nas nossas vidas. São características que não dá para negar. Quando você olha para um filho, você olha para uma filha, ainda assim, mesmo aqueles que são adotivos, que não são biológicos, são do coração, mas por causa da convivência, do compromisso, do aliançamento, nós identificamos características inerentes de quem convive no mesmo lugar, de quem caminha debaixo da mesma direção, de quem se movimenta debaixo dos mesmos princípios. E conosco, enquanto filhos de Deus, não tem como nós produzirmos algo que não seja a partir da essência que está em nós. Você deve produzir, eu devo produzir a partir da essência. Eu devo multiplicar a essência que está em mim. Porque a palavra diz, não pode o figo dar outra fruta, a figueira dá outra fruta, não pode aquilo que é bravo dar também uma fruta boa. Cada um produz conforme a sua espécie, conforme a sua essência. E nós, como filhos de Deus, nós devemos produzir, nós devemos multiplicar, nós devemos florescer, conforme a essência do Pai, conforme a espécie que nós somos. Tem alguns textos que Jesus olha e diz, de que espécie, de que coração vocês são. E se nós nos identificamos como filhos de Deus, nós precisamos manifestar aquilo que é do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, após ele escrever sobre o sacrifício vivo para Deus, após ele fazer a súplica para que nós pudéssemos entregar o nosso corpo a Deus, como um culto racional, como sacrifício santo, agradável a Ele, depois que ele fala que isso seria a verdadeira adoração, ele vem clamando também numa súplica, para que nós não venhamos imitar os costumes mundanos, para que nós não venhamos proceder o comportamento do mundo. Ele vem falando também para que nós venhamos experimentar a vontade de Deus. E há um texto tão falado, e precisa ser falado mesmo, quando ele diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele diz, vocês experimentarão a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, quando vocês estiverem nele, quando vocês estiverem na graça dele, a graça que nós recebemos dele, que foi derramado sobre nós. Então o apóstolo Paulo vai falando a respeito disso, para que nós pudéssemos ser honestos conosco mesmos, e fizéssemos uma alta avaliação, meditando a partir da fé que o Senhor derramou em nossos corações. Sabe, ele fala do corpo, dos membros, que tem várias funções, as funções específicas, funções que devem estar manifestando de acordo com a necessidade. Ele fala do corpo, ele fala da graça que o Senhor concedeu, dando dons diferenciados ao povo de Deus para servir em amor. Então o apóstolo ele vai costurando todas essas informações para que nós venhamos de fato olhar e nos identificarmos com características de alguém que é do reino de Deus. Então ele fala para a gente fazer tudo com muito zelo. Se for para ensinar, que faça isso da melhor forma, que seja para encorajar, que você encoraje, que seja para contribuir, que você faça com generosidade, se for para exercer a liderança, que você lidere de uma forma responsável. E ele vem falando dessa forma, se for para você exercer misericórdia, que a misericórdia que você exerça seja com alegria. E aí ele chega no versículo 9. Quando ele chega no versículo 9, ele começa então a manifestar algumas características
que pelo Espírito de Deus nós vamos ver essa noite, para que nós possamos sair daqui com a proposta de sermos filhos melhores, filhos de Deus melhores, identificarmos em nós qual é a atitude que precisa ser mudada. Muitas vezes nós temos a facilidade de identificar no outro o que precisa ser mudado. Nós queremos sempre que haja mudança, mas a partir da outra pessoa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, toda mudança é proposta a partir de nós. Eu preciso mudar. Eu preciso ser transformada. Eu preciso ser reconstruída. Eu preciso ser refeita. Se tiver alguém que vai se humilhar, seja eu a pessoa que se humilhe. Que seja alguém que vai carregar a carga que eu possa carregar. Que seja alguém que vai caminhar uma milha a mais, que seja eu a pessoa que proponha caminhar essa milha a mais. Então ele começa dizendo: ame as pessoas sem fingimento. E quando o apóstolo Paulo fala dessa maneira, ame as pessoas, ele está falando de um amor com sinceridade. Um amor sem fingimento. Um amor sem interesse. Como isso está difícil hoje. As coisas têm sido tão banalizadas, que as pessoas, muitas vezes, elas pensam que elas estão sendo amadas e, na verdade, elas estão sendo usadas. Nós vemos hoje nesse mundo virtual, nesse mundo digital, onde as pessoas são enchidas, muitas vezes, de tantos presentes, de tanto mimos, e ela se ilude achando que é porque ela é amada. Não, ela está sendo usada. Alguém está dando aquilo para ela que a manifeste de alguma forma e que produza para quem deu algum retorno. Isso não é amor. É por isso que a palavra diz: ame as pessoas sem fingimento, que haja uma sinceridade no amor. Sabe, quando nós falamos em amar as pessoas dessa forma, nós precisamos identificar também como que as pessoas manifestam o amor. Existem amor manifestado de tantas formas. Existem pessoas que querem manifestar o seu amor e não conseguem. Tem pessoas que manifestam o seu amor dando um presente, outros trabalhando, fazendo alguma coisa, outros manifestam o seu amor com palavras de autoafirmação. Mas de tudo que nós possamos amar as pessoas com sinceridade. O amor que emana de Deus, o amor que vem da parte de Deus, exige de nós uma postura de sinceridade, de verdade. Que haja verdade nessa prática de amor. É por isso que o apóstolo diz: ame as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal e apegue-se firmemente ao que é bom. Se naquele tempo o apóstolo Paulo já via a mudança de estrutura, imagine hoje. As pessoas olham para aquilo que é mal e consideram bom. E aquilo que é verdadeiramente bom, as pessoas olham e desdenham. Nós temos visto isso. Isso tem sido uma prática recorrente perto de nós. Onde as pessoas já não querem mais ter o discernimento, já se negam ter o discernimento do que é bom, do que glorifica a Deus e o que não glorifica. Porque muitas coisas glorificam somente a nós. Muitas coisas exaltam a nós. E tudo aquilo que não glorifica a Deus, tudo aquilo que não exalta, pare e pense. Isso que eu estou fazendo glorifica o Senhor? Isso que eu estou fazendo exalta o nome do meu Deus? O meu procedimento, a minha postura, isso que eu estou me apegando, isso de fato manifesta a minha essência, a essência de filho. Isso de fato manifesta a essência de quem é pertencente ao reino de Deus. Ele diz: odeiem tudo que é mal. E pelo contrário, da mesma forma que nós amamos com intensidade, nós devemos rejeitar o mal com a mesma intensidade. E muitas vezes o mal não vem com a aparência de mal, vem com a aparência de distração. Nós somos destruídos, nós somos distraídos, e nós somos iludidos, nós somos fascinados, nós somos seduzidos
a ponto de achar que aquilo que é mal, na verdade não é tão mal. É um tempo de nós pensarmos, irmãos. É um tempo de nós refletirmos. É por isso que a palavra diz: apeguem-se firmemente ao que é bom. E só existe um que é bom. O Senhor é bom. A palavra diz que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não deixe o seu coração se iludir com coisas passageiras. Não deixe o seu coração se iludir com aquilo que vai da mesma forma que chegou, mas deixa um rastro de destruição dentro de você, deixa uma decepção, deixa uma amargura. Quantas pessoas se enveredaram por essa sedução e depois o que restou foram cacos para serem juntados e para serem reconstruídos. E toda reconstrução emana muito trabalho, despende muita energia, porque reconstruir é mais trabalhoso do que construir. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, com todo amor eu falo a vocês como meus irmãos, como concidadãos do reino de Deus que nós somos: rejeitem o mal e apegue-se ao bem. Rejeite a toda proposta que não glorifica Jesus. Se você tiver que pagar um preço, pague, porque no final Ele vem e Ele te honra. No final Ele vem e Ele traz a graça dEle sobre você, Ele traz o favor dEle sobre você. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, o Senhor está comigo nisso? Espírito Santo, o Senhor está comigo nessa obra, nisso que eu estou fazendo? Espírito Santo, o Senhor está comigo nessa atitude, nesse procedimento? Se o Espírito Santo não estiver, olha, eu vou rejeitar, rejeite e odeie tudo que é mal e apegue-se firmemente ao que é bom. Isso aqui está falando de discernimento. Tenha discernimento. Fala: Senhor, me ensina a discernir o que te glorifica e o que não te glorifica. Ensina-me a discernir o que exalta o teu nome ou o que aparentemente é só para mim. Olha, eu vou falar uma coisa para você: tudo que Deus quer é o teu bem e o meu bem. Não pense que nós achamos que sabemos o que é bom para nós. Nós podemos até ter uma ideia do que é bom, mas é Ele que sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom para você. Ele sabe aquilo que lá na frente não vai te machucar, não vai te ferir, não vai te destruir, não vai te levar para longe dEle. Tem muitas coisas que nos afastam da presença do Senhor. Por isso que o apóstolo fala a respeito disso. E no versículo 10 ele diz: amem-se com o amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. A primeira parte ele está falando de afeição. Como que o homem, e a própria palavra diz, o próprio apóstolo escrevendo, ele diz que nos últimos dias os homens seriam desafeiçoados. Ou seja, eles perderiam a afeição. É uma geração que não tem afeição. É uma geração que não ama com o amor fraternal. Muitas vezes ama com o amor interesseiro. Ou muitas vezes ama com um amor distante. Eu quero te falar que o nosso relacionamento como igreja, se nós não tivermos sede, vontade de nos relacionarmos como igreja, isso descaracteriza a função do Evangelho. Isso descaracteriza. Nós não somos meros frequentadores de templos. Nós não passamos uma semana toda isolados nas nossas particularidades e depois tiramos um dia na semana para estarmos no templo. Ei, nós não somos frequentadores de templo. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para nos tornar
frequentadores de templo. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para formar um corpo, o corpo dele, igreja do Senhor, corpo vivo de Deus. Você não pode, eu não posso me ater a vir ao templo para ouvir uma palavra que me conforta, uma palavra que vem ao meu coração. Isso é bom sim, mas o amor fraternal, a prática do evangelho é o relacionamento. Um dos fundamentos do evangelho é o relacionamento, é relacionar um com os outros. Uma das maiores mentiras que Satanás tem plantado é o fato de dizer: você pode ser um desigrejado. Deixa eu te falar, Jesus veio para morrer. Jesus morreu numa cruz. Ele verteu até a última gota de sangue para nos fazer o seu corpo, corpo vivo, corpo que se relaciona, corpo que se importa uns com os outros, corpo que tem afeição, pessoas que têm afeto uns para com os outros. É por isso que ele diz: amem-se com o amor fraternal. Nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. Precisamos voltar à prática de se importar uns com os outros, de se importar de fato, de se interessar como é que você está, de se interessar como que está a sua vida, como que está a sua caminhada, ter interesse pelo outro, e querer estar perto, querer estar junto. Isso é igreja. Isso caracteriza a igreja. É a unidade. É a unidade. É se importar. É saber que aquilo que te faz bem para mim também. E aquilo que me faz bem, eu quero para você também. Eu quero que você esteja dessa mesma forma. E ele diz: e tenham prazer em honrar uns aos outros. Queridos, nós precisamos urgentemente voltar ao princípio da honra. Considerar o meu irmão superior a mim mesmo. O princípio da honra mesmo, honrar as pessoas. Honrar com a sua presença, honrar com o seu amor, honrar com o seu carinho, honrar com aquilo que você tem, aquilo que você faz. Honrar as pessoas. Quando a palavra de Deus lá traz um princípio de honra com pai e mãe, mas em muitos outros lugares traz um princípio da honra, de nós honrarmos uns aos outros. E aqui, Romanos capítulo 12, no versículo 10, o apóstolo traz esse princípio. Nós estamos verificando aqui nessa noite princípios, fundamentos do evangelho, fundamentos de uma vida cristã. Uma vida cristã, ela não se limita a participações de reuniões, de afazeres. A vida cristã está ligada nessa Filadélfia, nesse amor fraternal. Está ligado nessa conduta que Jesus Cristo teve, se estende agora conosco. Jesus Cristo amava estar com os discípulos. E tanto é que onde ele estava, ele queria que os discípulos estivessem com ele também. Toda vez que nós nos afastamos da comunhão, nós estamos nos afastando de princípios fundamentais do evangelho. Nós estamos nos afastando de princípios que norteiam a vida cristã. Isso que nós estamos vivendo aqui na terra é um ensaio do que nós vamos viver por toda a eternidade. Então vamos começar a praticar isso. Honre, procure alguém para você honrar essa semana. Procure alguém e diga: olha, eu quero derramar amor sobre a sua vida. Eu quero repartir a alegria do meu coração com você. Nós não podemos deixar que esse tempo de isolamento nos afaste da comunhão, nos afaste do calor humano. Nós precisamos andar debaixo de princípios que são estabelecidos pela palavra de Deus. E ainda diz assim o versículo 11: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Aqui é bem claro, o apóstolo Paulo está falando de entusiasmo na obra de Deus. Quantas vezes nós já perdemos
Perdemos o entusiasmo, não simplesmente de ser, mas também de fazer. Já não causa mais alegria, já não causa mais prazer, já não tem mais o mesmo fascínio, já não há mais a mesma atração, já tanto faz. Aliás, eu gostaria até que não me vissem, porque tem o ditado que diz: quem não é visto não é lembrado. Sabe, mas hoje o ensinamento do Espírito Santo para nós é: sirvam ao Senhor com entusiasmo, com dedicação, sirva com alegria, sirva com intensidade, sirva ao Senhor, não deixe que nada e nem ninguém tire o privilégio que você tem de ser pertencente a esse reino, de servir ao reino de Deus. Sirva com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, sirva com o teu dom, sirva com o teu talento, sirva com o ministério, sirva com os teus afazeres manuais, sirva com a tua voz, sirva com o teu joelho dobrado, sirva com o teu amor, sirva com o teu estender de mão, sirva com as tuas finanças, sirva com a tua alegria, mas sirva ao Senhor com dedicação. Faça com dedicação, faça o seu melhor ao Senhor. Faça o seu melhor ao Senhor, que a sua entrega seja sempre como se fosse o tudo que você tivesse. Como aquela mulher que entrou ali na sala, e era chamada simplesmente de pecadora, mas ela levou consigo o que ela tinha de melhor, e ela entregou diante do Senhor. Não compare o que você tem com o que o outro tem, mas faça com aquilo que você tem o seu melhor, e entregue ao Senhor. Mas sirva ao Senhor desse fato aqui com entusiasmo. E o apóstolo continua dizendo: alegre-se em nossa esperança. Quanto tempo nós estamos vivendo nesse período, e muitas pessoas têm condicionado a sua alegria à circunstância. Sabe, nós não podemos condicionar a nossa alegria pelos tempos que nós temos vivido, porque senão nós estaríamos como os textos de Isaías, os textos de Jeremias, estaríamos com um saco de cinza sobre nós, estaríamos vestidos ali de sacos de cinza, de tanta lamúria, porque temos vivido dias maus realmente. Temos perdido pessoas tão importantes na nossa vida, pessoas tão próximas de nós, mas a palavra, ela não está atrelada à condição. A palavra diz: alegre-se em nossa esperança. Existe esperança para nós. Nós temos sido provados nesse tempo. Nós vamos ser aprovados quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, porque vai passar. Vai passar. Nós estamos vivendo uma tribulação, e essa tribulação, ela vai passar. Mas a pergunta é: eu serei aprovado após isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair de tudo isso? Será se eu deixei com que o desânimo viesse até mim e norteasse a minha vida? Será se eu deixo com que as circunstâncias venham e sejam elas que me movimentem? Porque nós devemos andar, queridos, por indicação da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve nos nortear. Eu sei, queridos, que muitas vezes nós olhamos e nos sentimos desanimados. Nós nos sentimos cansados. Mas tem uma presença de Deus que vem sobre nós. Tem uma glória que vem sobre nós. É por isso que ele diz: alegre-se na esperança. É a esperança no teu coração. Então se alegre também na minha esperança. Eu tenho esperança em Jesus Cristo. Vamos nos alegrar com a esperança uns dos outros. Às vezes você chega perto de alguém e alguém está com uma esperança tão linda. Não seja a pessoa que vai jogar um balde de água fresca, não. Seja um incentivador. Seja alguém que incentive a esperança do outro. Então a palavra diz: alegre-se na nossa esperança. Está falando de alegria. Alegria, o apóstolo fala de sinceridade, fala de discernimento, fala de afeição, fala de honra, fala de entusiasmo, e ele fala agora de alegria. Alegre-se no Senhor, queridos. Alegre-se no Senhor.
Nós estamos passando por uma leve e momentânea tribulação. Ei, mas eu vou falar contigo. O Senhor está presente nas nossas vidas. Isso alegra o teu coração? Você está tendo o privilégio de passar por algo tremendo, na face da terra, terrível. Mas você tem a oportunidade de dizer: eu estou passando, mas não estou só. O Senhor é comigo. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó está conosco, irmãos. Se animem, se alegrem. Alegrem-se. Tenha esperança. Tenha esperança no Senhor. Porque Ele continua dizendo: sejam pacientes nas dificuldades. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Tenha alegria, não desanime e sejam pacientes. Como é difícil nós termos paciência na hora da dificuldade, porque nós queremos resolver as coisas muito rápido. Nós somos imediatistas. Nós não queremos deixar para depois. Nós queremos que tudo se resolva num estalar de dedos, mas não é assim. São nessas horas que nós somos testados na paciência. É nessa hora que nós somos esticados. É nessa hora que nós somos provados. Por isso que Ele diz: sejam pacientes nas dificuldades. Qual é a dificuldade que você está tendo? Seja paciente. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não se precipite em nenhuma decisão. Espera pelo Senhor. Espera pelo direcionamento do Senhor. Espera pelo conduzir dEle. Ele vai te conduzir. Uma das coisas que fez com que o reino de Saul fosse rasgado foi a falta de paciência. Sabe, o Senhor estava ali para o sacrifício. O profeta estava ali para o sacrifício. Mas era na hora de Deus, não era na hora de Saul. E Saul se precipitou, não teve paciência. E foi lá e ele mesmo fez o que não deveria ser feito. E quando o profeta chega, quando Samuel chega, e Samuel diz: você não poderia ter feito isso. Ele achava que Samuel estava tardando. Samuel falou: olha, o Senhor está rasgando o teu reino, Saul. Ele agarra ali no vestido, na orla do vestimento de Samuel. E o profeta diz: assim como você rasgou as vestes da minha roupa, o Senhor rasga o teu reino hoje, Saul. Porque não teve paciência. Às vezes está faltando muito pouco para isso ser resolvido. Mas a nossa precipitação, ela faz com que nós venhamos colocar a perder. E não venhamos ter aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero dizer que isso aí é para você, meu irmão. É para mim. Não pense mais em ninguém. Isso aqui eu tenho meditado para mim. Senhor, eu quero ter essas características, esses princípios, esses fundamentos na minha vida. A palavra do Senhor diz assim: sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Parece que isso aqui é tão trivial estarmos falando. Mas eu pergunto para você: quantas vezes você tirou um tempo de oração essa semana? Porque é uma coisa tão simples. Mas o apóstolo Paulo, quando dá essa instrução, é porque ele sabia, movido pelo Espírito Santo, que nós teríamos dificuldade até de orar. Ele diz aqui: não parem de orar. Você já parou de orar? Você já resolve por você mesmo? Você já não busca Deus em oração? Você não separa tempo para orar, para buscar a presença dEle, para ir para o secreto com Ele, para buscar discernimento, direcionamento?
para clamar pela sua vida, para clamar pela vida de outros, para orar, para ter comunhão com Ele. Não parem de orar. Ei, igreja, filhos de Deus, meus irmãos amados, se você tem parado de orar, volte para a vida de oração. Volte para a vida de oração. Nós temos o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. A palavra por diversas vezes diz: e ele se retirou para um lugar sozinho para orar. E ele foi para o monte para orar. Olha, ele orou ao Pai, ele orou ao Pai. Gente, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve uma vida prática de oração. Tem muita gente que diz: ah, mas eu oro constantemente. Mas será se ora realmente? Se até Jesus tirava um tempo em particular para estar com o Pai, por que é que em nós cessaria isso? Isso não cessa. Volte à vida de oração. Sabe esse tempo que você está em casa, que você não precisa levantar tão cedo? Você desejou tanto esse tempo. Você quis tanto, teve um tempo que você pensava: ah, se eu não levantasse amanhã tão cedo, eu iria orar pela madrugada. E agora tem quase um ano que você já tem a oportunidade de orar e você não orou, e você não buscou. A instrução da palavra de Deus é: não parem de orar, porque em tudo nosso coração está sendo provado. Queridos, em tudo o nosso coração está sendo provado. Se eu não tinha tempo, o Senhor me deu tempo para provar o meu coração. Ele prova o nosso coração. Ele não prova aquilo que nós falamos simplesmente. Ele prova as intenções mais escondidas do nosso coração. Aonde ninguém vê, mas Ele vê. Com seus olhos como de fogo. E nós temos tempo para tudo. Mas devemos nessa noite, por isso que eu falei para vocês que eu não iria trazer uma pregação estruturada dentro da homilética, mas eu queria rasgar o meu coração naquilo que o Espírito tem falado comigo, naquilo que Ele tem me instruído, naquilo que Ele tem me chamado para voltar à essência. A essência de coisas simples do Evangelho. A essência de coisas normais de um filho de Deus. Que nós vamos nos acostumando. E daqui a um pouco nós não fazemos mais, nós não oramos mais, nós não louvamos mais, nós não temos mais gratidão, nós não nos alegramos, nós perdemos a paciência, nós não amamos mais com sinceridade. São coisas muito simples, mas que muitas vezes nós deixamos de lado. E a palavra continua dizendo: quando dos membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. O apóstolo aqui está nos ensinando a generosidade, a ter um coração generoso. Sabe, ele fala: ajudem com prontidão. Quantas vezes nós sabemos da dificuldade que alguém está passando, mas não estendemos a mão se isso não trouxer algum lucro para nós? Seja pronto em ajudar, seja pronto em socorrer, seja pronto em repartir, seja pronto em abençoar. A palavra diz com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Vocês sabiam que tem gente que não gosta de receber pessoas na sua casa? Isso é um mandamento bíblico. A palavra diz: estejam sempre dispostos a exercer, a praticar a hospitalidade. Pessoas que se escondem da comunhão, isso não é bíblico. É por isso que nós temos que voltar aos princípios do Evangelho. Atos 2:42. E eles iam de casa em casa e eles repartiam pão. E em oração eles estavam.
Tem pessoas que querem manter realmente o distanciamento. Ei, se você está buscando distanciamento, você está longe dos princípios da palavra de Deus. Se você quer ter uma vida resguardada, uma vida cristã resguardada, não quer se envolver com ninguém, não quer estar perto de ninguém, não quer se relacionar com ninguém, eu quero dizer com muito amor a você, eu quero abrir os teus olhos, isso não é evangelho. Porque o evangelho é se envolver. O evangelho é estar junto, o evangelho é caminhar junto. O evangelho é sentir as mesmas alegrias e as mesmas dores. Isso não é princípio do evangelho. Não, eu não quero me envolver. Eu vou contribuir, eu vou dar o que eu posso, mas eu não vou me envolver. Isso não é evangelho. Isso não é corpo de Jesus Cristo. Eu estou falando isso, amados, com muito amor. Porque nós estamos vivendo dias favoráveis a nós nos tornarmos esse tipo de pessoas. Mas a palavra diz: estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Orem para que Deus abençoe. Seja uma pessoa abençoadora. Não importa se aquela pessoa está te trazendo bem ou não, abençoe. O nosso papel é abençoar, porque você dá aquilo que você tem. Porque se você retribuir da mesma moeda, você está sendo tão igual à pessoa. Retribua com amor, com graça. O versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Isso aqui fala de empatia, você se colocar no lugar do outro. Tem gente que se incomoda com a alegria do outro. Tem gente que olha para a pessoa, para que ficar sorrindo tanto? Só vive com o dente aberto, só vive dando risada. Se incomoda com a alegria do outro. Ei, deixa eu te falar. A palavra diz para nós nos alegrarmos. Sabe, se meu irmão, se minha irmã teve uma conquista, eu vou celebrar com ele. Eu vou me alegrar com ele. Como se fosse a minha alegria. Que nós possamos voltar a essa prática do evangelho, da celebração, de ter empatia, de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. Nós vemos isso muito claro, essa empatia, muito presente na vida de Jesus. Jesus, quando ouviu a multidão, a Bíblia diz que o coração dele teve compaixão. Compaixão porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Ele se colocou no lugar, empatia, você se colocar no lugar. Em outro episódio, quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que quando chegou a notícia que Lázaro havia morrido, Jesus chorou junto com as suas irmãs, empatia. Ele se colocou no lugar. Não pense que a alegria do outro é banal, se alegre com ele. E não pense que o sofrimento do outro também é insignificante, não. Se alegre com o que se alegra, mas se tem alguém chorando, alguém sofrendo, seja empático com essa pessoa. Porque você tem que produzir de acordo com a sua espécie. E você é do reino de Deus. Você é filho, filha de Deus. Tem hora que quando eu vejo alguma coisa produzindo em mim, e eu identifico que esse fruto não condiz com a árvore que eu sou, eu rejeito, eu não quero. Eu rejeito, eu digo: Senhor, eu não sou isso. Eu não sou isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou tua filha. Então eu vou produzir de acordo com quem eu sou em Cristo Jesus. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Aqui o apóstolo está falando de simplicidade. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu lembro-me de uma pregação do pastor Adão aqui, quando ele pregou, logo no início da pandemia.
Ele estava falando, olha, não tem ninguém melhor do que ninguém, e essa pandemia veio para mostrar isso. Não existe rico, pobre, não existe gênero, não existe classe social. E aqui o apóstolo fala de estarmos em harmonia uns com os outros e tendo amizade com gente de condição humilde, simplicidade. O evangelho é caminhar com simplicidade. Jesus amava estar perto de gente simples. Jesus amava estar perto dos pecadores, dos pobres. Jesus amava repartir ali, multiplicar pão para eles. Os discípulos diziam, não, deixa eles ir embora. Jesus, não, eles vão ficar. E nós vamos dar o que comer a eles. Tem pessoas que estão selecionando o tipo de amizade, o tipo de pessoas que vão ficar perto, o tipo de pessoa que você recebe na sua casa, o tipo de pessoa que você vai chamar para a sua festa. Ei, isso não é evangelho. Se está medindo pela casa que tem, pelo carro que tem, pelo emprego que tem, pela conta que tem, isso não é evangelho. O evangelho não é isso. Só faltou desenhar a palavra de Deus. Não sejam orgulhosos, não tenham amizade, tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. A soberba procede à ruína. Que nós possamos olhar com o nosso irmão e considerar que ele sempre tem uma palavra de bênção para dar a nós. O nosso irmão sempre tem algo a favorecer a nós. Nunca pense, eu não vou para ouvir fulano porque ele não tem nada a agregar a mim. Não tem o coração soberba. A soberba, ela procede à ruína. Cada um de nós possamos olhar e caminhar com humildade. Eu sei que a tua vida contribui para o meu crescimento. Cada um de vocês que estão aqui contribui para o meu crescimento. E eu espero de alguma maneira contribuir também para o crescimento de vocês. Eu não sei tudo. Aliás, eu não sei quase nada. Por isso que eu preciso aprender com vocês. Nunca pague o mal com o mal. No que depender de você, viva em paz com todos. Talvez você está vivendo alguma guerra em algum lugar, no trabalho, na família, conjugal, até uma amizade que foi rompida. O que é que depende de você? O que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Que nós possamos nos amar mais, irmãos. Que nós possamos nos importar mais. Que nós possamos ajudar mais. Que nós possamos contribuir mais. Que nós possamos ser mais presentes na vida uns dos outros. Que nós possamos deixar o orgulho do nosso coração e sermos mais humildes. Andarmos com pessoas também humildes. Sabermos que tudo que chegou à nossa mão é porque foi o Senhor que deu. E tudo que chega na nossa mão só progride se nós repartirmos. Olhe com um olhar de misericórdia para as outras pessoas. Tenha empatia com as pessoas. Se importe com a dor de alguém. E celebre a conquista também do seu irmão e da sua irmã. Porque você recebeu um novo coração. E nesse coração novo que você recebeu, tem que manifestar a característica de Jesus. Os frutos de Jesus. O amor de Jesus. Não se isole. Não caminhe sozinho. Toda ovelha caminhando sozinha, ela é presa fácil de um lobo. Anote isso. Toda ovelha que caminha sozinha, ela é presa fácil de um lobo.
Celebre a comunhão. E não meça a sua vida por aquilo que você tem. Deus é aquele que dá, mas Deus também é aquele que tira. Deus é aquele que levanta, mas Deus também é aquele que abate. Que nós possamos nos amar mais. Que nós possamos nos envolver mais. E que nós possamos abençoar mais. Você pode ficar de pé? Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Jesus está nos ensinando essa noite aqui, ó. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Você pode sair do seu lugar e tocar na mão do seu irmão assim, abençoando? Faz tempo que você não faz isso, né? Vamos fazer um movimento aqui dentro. Toque na mão do seu irmão e abençoe ele. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo a glória do Senhor, uma família, te amo, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, Você recebeu um novo coração? Vamos cantar essa verdade. Coração do Pai. Essa foi uma noite de ensino. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é nossa comunhão. Quem é a igreja entende isso, que a nossa comunhão é preciosa. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite de ensinos tão práticos da Tua palavra, de princípios, de fundamentos,
Nós queremos render o nosso coração a Ti, Jesus. Sonda-nos e nos conhece. Nós queremos viver, Senhor, fundamentados na Tua palavra. Nós queremos viver à luz do Evangelho. Nós queremos ser humildes como Jesus foi. Nós queremos amar como Ele amou. Nós queremos ser o corpo vivo de Jesus. Nós queremos, ó Pai, manifestar as características do nosso amado Jesus. Tira toda a arrogância do nosso coração, toda a indiferença, toda a altivez, tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, Jesus. Que nós possamos rejeitar, Senhor, o mal e nos apegar ao bem. Que nós possamos amar um amor não fingido. Que nós possamos estender a mão ao necessitado. Possamos amar uns aos outros, ó Deus. Possamos ter paciência na hora da tribulação, ó Pai. Nós possamos honrar os nossos irmãos. Possamos desejar viver em comunidade, viver em comunhão, Deus. Que nós possamos, ó Pai amado, estarmos sendo canais abençoadores. Que possamos ter empatia, viver com simplicidade, viver em harmonia e possamos ser agente da paz. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs que estão aqui, Senhor. Essa palavra é para nós, essa palavra é para mim, Deus. Que eu possa, Senhor, me tornar uma filha melhor, que eu possa me tornar uma filha mais obediente, uma filha que exala o Teu perfume. Pai, no nome de Jesus, abençoamos os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que recebem essa palavra, aqueles, Senhor, que deixam essa palavra entrar no coração. Sejam eles abençoados, sejam eles transformados, porque a Tua palavra transforma. Deus, e se nós temos nos afastado desses princípios, traz-nos de volta, Jesus. Traz-nos de volta a comunhão, traz-nos de volta, Senhor, a se importar uns com os outros, a querer caminhar juntos. Nós não queremos ser presa fácil para o inimigo, mas queremos andar em comunhão. Obrigado, Pai, nessa noite. Obrigado pelo novo coração que recebemos. Oh, Pai, nós Te agradecemos no nome de Jesus.